exaltando o nome dele, pelo privilégio de nós termos mães. Que coisa poderosa, não é? Que alegria. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite, por participar com vocês, por poder ouvir todas as canções que foram liberadas aqui, todas as palavras proféticas. A irmã Vanessa, que palavra linda, a irmã Jusileia. Eu fiquei assim, falei, Deus, não precisa mais de outra ministração, já fui muito alcançada dessa noite. Estou especialmente feliz, porque eu sei o que é ser mãe. Eu vou falar com muita propriedade nessa noite. Aleluia! Rapidamente, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Ainda bem que a gente já não falou de que eu ia falar hoje, eu estava ali torcendo. Deu certo, amiga? Glória a Jesus. Vamos abrir. Capítulo 1, rapidamente, nós vamos ler o verso 38, depois nós vamos pular para o verso 46, 47, 48 e 49, amém? Vamos começar pelo verso 39 do capítulo 1, que diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. No verso 46 diz assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Esse último trecho que eu li, esses últimos 4 versículos que eu li, ele tem por epígrafe o Cântico de Maria. Bem, na Bíblia a gente vê vários cânticos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E o que significa cântico? Cântico, ele faz parte da adoração, ele é uma forma de oração, e essa forma de oração, ela tem um caráter interessante. O apóstolo Paulo, ele coloca lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. E nessa mesma linha ele fala aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 19: Quando falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então o apóstolo Paulo entendia que quando nós cantamos ao Senhor, quando nós celebramos, tem que ser algo espiritual, mas também tem que ser algo racional. Inclusive ele fala aos humanos que nós precisamos fazer o nosso culto racional. E aqui, quando nós vemos o cântico de Maria, a gente tem que olhar para trás e ver os cânticos poderosos que a Bíblia nos mostra. Pessoas que glorificaram ao Senhor espiritualmente, mas também com entendimento, racionalmente. Bem, o primeiro cântico que eu destaco e aí a gente vai ver que cânticos tem tudo a ver com mulheres, amém? O primeiro cântico que eu destaco é o de Miriam, juntamente ali com Moisés, quando eles celebraram, quando ela cantou, fez aquele cântico de louvor ao Senhor por eles terem vencido, triunfado sobre os exércitos, os cavaleiros e os carros de Faraó que ficaram ali presos dentro do mar que se fechou e destruiu tudo. Então ali o cântico de Miriam, ele é muito representativo, ele mostra uma alegria poderosa de ter visto coisas sobrenaturais do poder da manifestação de Deus. O outro cântico que eu destaco é o de Débora, quando ela estava ali junto ela era juíza, ela estava julgando o povo de Israel e ela foi convidada por Baraque para estar com ele na batalha e ela não se recusou, ela foi com ele. E o cântico de Débora, ele tem uma coisa assim singular, porque ele é um cântico de louvor como uma poesia. E essa poesia hebraica, ela descreve a vitória do povo de Israel sobre os seus opressores. É uma canção também poderosa e que revela que ela entendia quem Deus era e a ação de Deus sobre aquele povo no momento daquela vitória. Destaca o cântico também de Ana. Ana já foi mencionada aqui pela irmã Jusileia. Ana, ela fez um hino também profético. E se a gente parar para observar a estrutura do cântico de Ana, ele se parece muito com os Salmos. Porque Salmos tem essa estrutura
Deus. Então, as adversidades, as provações, fizeram com que Ana entendesse o caráter de Deus, a natureza da operação de Deus. Destaco também um cântico, dessa vez agora de um homem, já no Novo Testamento, de Zacarias. Todos nós conhecemos a história de Zacarias, como ele ficou surpreso com a visitação do anjo, dizendo que ele iria ter um filho. E ele ficou mudo, e quando o filho nasceu, ele voltou a falar, e ele fez um cântico ao Senhor. Esse cântico ele declara, celebrando a Deus pela sua visitação, pela salvação de Deus que foi manifesta na pessoa de Jesus, e tudo aquilo que se cumpriu ali em Lucas. Mas o nosso cântico que nós vamos estar olhando hoje é o cântico de Maria. Longe da mariolatria, nós vamos olhar para essa mulher, Maria, a jovem Maria, a esposa Maria, a mãe Maria, a discípula Maria, que era a mãe do Salvador. O cântico de Maria normalmente é chamado de Magnificat, que é uma tradução do latim. E ele é semelhante ao cântico de Ana, interessante. Se vocês olharem o cântico de Ana e olharem o cântico de Maria, vocês vão perceber que tem muita similaridade nos dois textos. As duas usam palavras muito próximas e declaram a grandeza do Senhor de uma maneira muito íntima. Então, Ana, ela entoou o seu cântico na ocasião do nascimento do seu filho Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 10. E o cântico de Maria, assim como o de Ana, ele demonstrava um louvor de fidelidade. Sabe quando você vê a manifestação do poder de Deus? Quando você vê que Deus faz algo poderoso, que tudo que você pode fazer é celebrar, é dizer aleluia. Quando tudo que você pode dizer é glória a Jesus, tudo que vem na sua boca é só hinos de louvor ao Senhor. Então, o cântico de Maria também louva o Senhor pela fidelidade e pelas promessas. Logo quando ela começa, ela diz assim: a minha alma se engrandece, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra no meu Salvador. Quando eu estava estudando para essa palavra, eu fiquei pensando, meu Deus, tem sido um tempo tão difícil da gente prostrar os joelhos e fazer um cântico, uns salmos de louvor. Tem sido um tempo tão difícil, principalmente para nós mães, principalmente, porque como mães a gente passa por vários níveis, várias etapas. Quando os filhos são pequenos é um nível, quando os filhos estão ali na juventude, na infância, na primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, adultos, tudo isso são fases, são níveis que a gente nunca está preparado. A gente acha assim, quando termina um nível, a gente, glória a Deus, venci. Aí vem os desafios de um novo nível, de um novo tempo, e aí lá vai a gente, muitas vezes, quebrar a cabeça para aprender a conviver e a ser grato a Deus por aquele processo. Então a gente vai vendo que o cântico, ele tem esse propósito de louvar a Deus pelas bênçãos que são derramadas sobre aqueles que se humilham diante de Deus. E o cântico de Maria é essa expressão de louvor, de honra, de graça, porque ela entendia que ela foi escolhida por Deus para ser a pessoa, a mulher sobre a qual viria o Salvador. Bem, o que esse cântico nos revela? Ele mostra o espírito dessa mulher, que era confiante e que ela se alegrava no Senhor. Mostra que a missão dela, irmãos, era muito grande. Eu fico pensando assim, ela era jovem, com certeza inexperiente, prometida para se casar, todas as ansiedades de uma noiva, todas as ansiedades de uma vida que iria começar agora, e de repente ela já começa grávida, já começa com o bebê, já começa, até a irmã Vanessa colocou no texto dela, como o estado da gravidez, como modifica a gente, como muda a nossa estrutura
E o cântico revela que o coração dela, quando recebeu a visitação do anjo, foi receptivo. O que foi que ela disse no verso 38? Eis-me aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela não disse que ela não aceitava. Ela entendeu que aquilo era algo sobrenatural, que aquele anjo tinha algo poderoso de Deus, e aquilo que ele estava fazendo era algo que iria projetar para a humanidade. Talvez ela nunca imaginou que 2000 anos depois, nós estaríamos aqui hoje falando nela. Mas ela disse no seu cântico que as gerações me chamarão bem-aventurada. Aleluia! Aleluia! Eu fico pensando, quando eu engravidei, eu nunca imaginei de dizer assim: Senhor, as pessoas que o meu filho vai tocar por meio de uma palavra, minha filha vai tocar por meio de uma ação, vai fazer com que as pessoas me chamem bem-aventurada. Quando a irmã Sueli estava dizendo, eu tento ter uma vida para agradar minha mãe, uma vida íntegra, uma vida em santidade, porque vão chamar a irmã Jaqueline de bem-aventurada, vão chamar a irmã Nega de bem-aventurada, vão chamar minha mãe de bem-aventurada, porque quando olham para o filho, eles projetam a mãe, eles projetam o pai. E é por isso que Maria sabia: as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela sabia que ela estava fazendo uma escolha para ela e para as gerações futuras. Às vezes a gente acha que os nossos filhos são só para esse momento, são só para esse tempo, e a gente se esquece que os nossos filhos são como flechas em uma aljava, uma flecha que ela vai voar longe, que ela vai alcançar um alvo, que ela vai atingir um alvo. Nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos como missão tem um propósito: atingir um alvo. Maria sabia disso, ela disse: as gerações me chamarão bem-aventurada, pelos meus filhos eu serei chamada bem-aventurada. Mas o oposto também é verdade. Quando nós não entendemos que os nossos filhos serão um testemunho da nossa bem-aventurança, também é ruim. Quando nós projetamos coisas ruins dos nossos filhos, isso também projeta em nós. Quando a gente amaldiçoa, libera palavras de maldição, isso também reflete em nós. Mas Maria, ela entendia, e apesar de tudo que ela tinha, ela era receptiva, e o coração dela estava disposto a obedecer o Senhor. Então a gente vê que durante muito tempo, apesar de compreender o chamado, apesar de entender o ministério que era receber um filho vindo da parte de Deus, Maria também tinha preocupações como nós. Ela era uma mulher em santidade, uma mulher santa, que vivia ali, mas ainda assim se preocupava. Um primeiro episódio que a gente vê é quando Jesus já estava ali, com 12 anos, que eles foram ao templo para cultuar ao Senhor, e quando ela volta, ela percebe que Jesus não estava. Ela se preocupou, ela se agitou, ela disse: onde é que está meu filho? Vamos atrás, vamos encontrá-lo. Isso demonstra que, como mãe, ela se preocupava com Jesus. Outra coisa que mostra que Maria também tinha preocupações e ansiedades é naquele casamento, na festa de Caná, que ela percebeu que o filho tinha acabado. O que ela fez? Ela procurou Jesus, ela estava preocupada: meu filho, vamos lá, eu sei o seu chamado, eu sei para que você tenha ação aqui nesse momento. Então Maria conhecia o potencial do filho dela mais mesmo do que ele. Com certeza a Bíblia não nos diz, mas nós sabemos que ela o educou. Ela o educou como mãe. Foi no seio dela que ele foi amamentado. Foi com ela que ele aprendeu o caminho do Senhor. Então a gente vai vendo que ela tinha suas preocupações. Outra coisa que mostra como Maria era como nós, que sofria como nós, foi naquele momento, no episódio da crucificação de Jesus. Eu fico pensando, para qualquer pessoa, a via dolorosa, o percurso que Jesus fez, com gotas de sangue, sendo achicoteado, era terrível para qualquer pessoa, era doloroso para qualquer pessoa que visse iria chorar. Imagine uma mãe, imagine a mãe dele,
E aí, se tudo isso não fosse o suficiente, a gente pensa e a gente se lembra que a Bíblia não relata, mas possivelmente Maria se tornou viúva. Imaginem, queridos, ela tinha um filho com um ministério que estava crescendo, que era Jesus. Ela tinha os outros filhos com os quais ela tinha que ensinar em amor, conduzindo, ensinando para que houvesse equilíbrio, e ainda estava viúva. Já pensaram? Essa semana é a Semana das Mães, e eu me lembro que teve um dia que eu me acordei me lembrando de quando eu engravidei pela primeira vez, e como foi difícil para nós, para mim e para o meu marido, eu aprender a ser mãe e ele aprender a ser pai. E ele ia me ensinando e eu ia ensinando a ele, a gente ia errando juntos. Quando a gente sentiu a coleira do Nicolas pela primeira vez, aquele buraquinho, eu chorei, pensei que a cabeça dele tinha um buraco. A gente não tinha experiência nenhuma, mas era bom ter ele do meu lado para a gente aprender juntos. É muito bom para uma mãe ter um marido do lado, para compartilhar os seus medos, as suas inseguranças. É muito bom. Mas nós sabemos que nem todas as mulheres tiveram essa graça. Tem muitas mulheres que são mães solteiras, tem muitas mulheres que foram abandonadas, tem muitas mulheres que, apesar de terem o marido em casa, não têm o apoio, que educam sozinhas, mesmo com o marido dentro de casa. E Maria foi viúva, teve que conduzir juntamente com seu filho o seu ministério e os seus outros filhos. A história de Maria tem um diferencial de nós, porque o filho dela era o Salvador, mas o nosso vai ser um missionário, o nosso vai ser um pregador, o nosso vai ser o pastor, o nosso vai ser aquele que Deus vai usar no trabalho dele como médico, como enfermeiro, como advogado. Os nossos filhos, assim como o de Maria, têm uma missão, têm um chamado, têm um propósito, e nós temos que ensiná-los a conduzir esse processo. É maravilhoso quando você tem alguém do seu lado que possa lhe acompanhar. Mas houve um momento na vida de Maria que ela esteve só ela e os filhos. Por isso que Jesus entregou ela para João e disse: esse agora é teu filho. Porque ele sabia que ela precisaria de apoio. O que viria, a crucificação, tudo que viria depois, ela precisaria de alguém para estar ao lado dela. Como nós sabemos, depois que Jesus ascendeu aos céus, a perseguição aos discípulos foi muito grande. Os discípulos foram mortos de um por um, irmãos, das mortes mais cruéis. E Maria também foi perseguida. Jesus entendia que ela também seria perseguida. Então ela experimentou a viuvez. Ela experimentou coisas que muitas vezes nós não experimentamos ainda. Mas o Senhor tem nos guardado. Ela esteve ao lado dos seus filhos. Ela brilhou como esposa e como mãe. Ela esteve ao lado de Jesus na crucificação. E ela também esteve ali orando após a ascensão do Senhor. A gente vê lá no capítulo 1, do verso 12 ao 14 de Atos. Ela demonstrou sua coragem ao mundo. Ela disse: eu serei chamada bem-aventurada. O mundo vai saber quem eu sou, porque o meu filho vai me glorificar.
mulher. Aleluia. Nós vamos fazer assim, nós vamos cantar um hino de gratidão a Deus por esse ministério que nós temos. Essa é uma canção muito conhecida e se você puder cantar, cante. Eu vou chamar aqui a irmã Suela, me ajuda bem aqui que tu canta melhor que eu. Vamos cantar com gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Aleluia. Vamos cantar porque você é mãe, porque você tem a maternidade, pelo privilégio de ser mãe. Amém? Olhos e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida, porque você é abençoada com toda a maternidade. Feche os seus olhos e cante como Maria, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Agradeça com todo o seu ser nessa hora, minha querida. Agradeça pelos seus filhos. Agradeça pelos meninos, pelas meninas que estão sobre a sua tutela. Agradeça ao Senhor por esse ministério tão poderoso. Agradeça. Diga obrigado, Jesus. Obrigado por ser mãe, Senhor. Obrigado por me amar, Senhor. Te agradeço ao livre demais amar. Você morrido em meu lugar. Que recebe